Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos muito bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Silvia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Com você, Silvia. Boa noite, amigos, boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuou através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então agora, meus amigos, vamos cerrar os nossos olhos e elevarmos nossos pensamentos ao Mestre e convidá-lo a participar de mais um Evangelho do Lar. Aproveitamos e pedimos a sua bênção para cada um de nós e que o Senhor deixe a sua luz e o seu perfume em nossos lares. Obrigada, Mestre, por mais esta oportunidade. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Silvia. E agora, já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Fernanda, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Com você, Fernanda. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 5 e 6, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele,
Logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tende nelas raízes. Dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. No começo desse capítulo, o Mateus ele fala que Jesus saiu de casa. Isso nós temos que fazer, temos que sair, temos que estar prontos para semear. Nessa passagem, Jesus é o semeador e nós somos os semeadores de hoje, que estamos aqui para jogar semente. Fala para mim, Ionara, que semente é essa que o semeador saiu a semear e quem são os terrenos? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Então, a semente é a palavra de Deus, sempre verdadeira, incontestável, imutável. Os terrenos somos nós todos que a ouvimos. Por isso absorvemos de diferentes formas. Só seremos terra fértil se ouvirmos, entendermos e praticarmos no nosso dia a dia. Caso contrário, seremos inférteis e sucumbiremos a qualquer dificuldade. E, Barbosa, quem são aqueles cujas sementes caíram ao longo do caminho? Pode falar pra gente? Posso sim, Ionara. Boa noite, Ionara. Boa noite a todos. As sementes que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem a palavra, mas não compreendem, porque tem o coração duro, coração embrutecido, como um solo bem compactado, aquele solo bem fixo. Você joga uma semente e ela não penetra no solo. Então, chega o maligno, representado aí simbolicamente pelos pássaros, e tira a palavra do coração deles. Nós podemos exemplificar isso aí como aquela pessoa que vai ouvir uma palestra sobre amor, sobre compaixão, sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, o que ele nos ensinava, e ao sair daquela palestra, a primeira pessoa que ele encontra é quem guardou o carro dele. E ele grita com essa pessoa, ele maltrata essa pessoa. Então, o que adiantou ele estar naquela palestra? O que foi que ele aprendeu naquela palestra? O que entrou no coração dele ali? Nada. Porque o coração dele mostrou-se que era duro na atitude que ele tomou com aquele guardador do seu veículo. Paulinho, quem são aqueles cujas sementes caíram em lugares pedregosos? Então, Barbosa, são aqueles que ouvem a palavra, mas não as praticam e nem constroem o alicerce necessário para a sustentação de sua obra. Insiste na fraqueza e não na consistência, se enganando aos outros, com demagogias e falsas ideias e conceitos. São lobo transvestidos de carneiro, não move a pedra ao encontro do seu crescimento e evolução. Estagnado e sem atividade e ação não cresce, não evolui e nem se transforma em moral e nem espiritualmente.
Então, tem um exemplo aqui para comentar. Certa vez precisei de um colaborador, um amigo, para entregar uma carta junto a uma empresa em São Paulo, para que nós pudéssemos realizar juntos um trabalho social e cultural. E o que aconteceu? Ele prontamente se fez solícito para fazer essa entrega, uma vez que ele trabalhava em São Paulo. E ele foi fazer essa gentileza, e alguns dias depois eu perguntei a ele se ele havia entregue a carta. E ele confirmou que sim. Obviamente disse que estava tudo certo, não havia problema nenhum, foi bem recebido. Passado mais uns dias, eu, demorando a resposta da empresa, que ia nos ajudar com esse evento, eu não obtendo resposta, resolvi ligar para essa empresa. Ligando para a empresa, falei assim, olha, fiz uma solicitação por telefone, mandei um documento aí conforme a sua solicitação, e vocês não responderam. Tem algum empecilho? Houve algum problema? Olha, aqui em nosso registro não consta nenhuma carta, nenhum pedido, a não ser o seu telefonema. Eu falei, é mesmo? Aí voltei a falar com esse colaborador e amigo, que era um amigo mesmo. E ele me disse declaradamente que havia sido entregue. Aí eu solicitei de novo o protocolo a ele. E depois de ele tanto insistir, ele falou, olha, me desculpe, realmente eu não entreguei. Eu tive um campeonato de videogame, uns amigos me chamaram e eu resolvi ir. E, portanto, acabei jogando a carta, esquecendo a carta, joguei a carta fora. Foi, para mim, constrangedor, porque seria um evento grandioso para um trabalho social e, de repente, sem esse documento, essa empresa que iria fazer a filmagem, ia fazer a divulgação do projeto, acabou não fazendo, em função dele não poder ter ajudado nessa empreitada, não ter feito a sua parte. Bom, com isso, ficou muito ruim para mim, porque me cobraram sobre essa participação da empresa, e muitos ficaram chateados, me constrangeram, mas no evento conseguimos fazer, graças a Deus, com boa fé, com bastante empenho dos demais, conseguimos realizá-lo. Porém, o que aconteceu foi que esse não fez aquela semente, né, que é agregar todos, não só ele como crescimento, como também ele iria ajudar toda a equipe a um trabalho que foi um sucesso, graças a Deus, porque todos eles ajudaram, só ele que se excluiu disso. E, por isso, não fiz nenhuma crítica, agradeci pela colaboração dele, mesmo ele não tendo feito, mas ficou claro que ele não é aquele ser que coloca a semente no lugar que deve ser colocada. Ele não plantou essa semente. Portanto, eu não precisei julgá-lo. Todos ali viram quem era a pessoa, aquela pessoa que se fazia solícita e, de repente, mostrou-se uma pessoa ao contrário dessa atitude. Pois é, Paulinho, eu também tenho um exemplozinho bem pertinho de mim. É um amigo meu de muitos anos e ele é alcoólatra. E eu comecei a conversar com ele, a chamar ele para ir pelo menos a uma reunião, uma palestra lá na Casa Espírita, e chamei, ele sempre prometia que ia, mas nunca ia. Amanhã eu vou. Quando era logo cedinho, já estava bebendo. Eu dizia, mas rapaz, vocês que iam hoje? Não, amanhã eu vou. Mas chegou um dia que ele foi. E ele foi, realmente ele gostou, e passou 8 meses frequentando a Casa Espírita. Eu já estava crente que ele não iria mais sucumbir ao lado do álcool. E ele falava para mim que estava gostando, a esposa dele estava muito feliz, ele não faltava um dia sequer. Quando eu saía de casa, geralmente às 7 horas, quando era às 6h50, 6h45, às 18h45, eu já estava aqui na porta, vamos, já estou pronto, e eu alegre demais com aquilo, o pessoal da Casa Espírita super feliz. De repente, sem ter nem para quê, ele recebia muitos convites, né, aquela gozação, agora é santo, agora não quer beber com a gente porque é santo. E eu, cara, não se deixe levar por isso. Esqueça isso aí, não escuta. Mas chegou um dia que, infelizmente, ele escutou. Né? Escutou e até hoje não voltou mais para a Casa Espírita. Quer dizer, toda a edificação que ele poderia ter feito, o alicerce que ele começou a fazer, a construir ali, ele deixou se destruir porque não manteve. Né? Ele escutou,
mas não soube guardar aquelas palavras. Não guardou como deveria ter feito. Então é isso, Paulinho. É verdade. É verdade mesmo. Realmente as pessoas às vezes não querem escutar, né? Tem oportunidades e jogam fora. Realmente é lamentável, mas cada um tem a sua estrada, né? Então, Silvia, nesses comentários que fizemos, quem são aqueles cujos sementes caíram entre os espinhos? Ah, Paulinho, são aqueles com grandes ambições na vida. Os espinhos mais sutis que podem sufocar o efeito da palavra do Evangelho em nossa vida são as forças mundanas que Jesus chamou de cuidados e riquezas e deleites da vida. Então, onde quer que estejamos em nossa jornada espiritual, seja qual for a nossa crença, todos nós somos tentados pela riqueza. E quando as atitudes ou prioridades, se elas visam somente o materialismo, as sementes do Evangelho se perdem entre esses espinhos da vida, não é verdade? Mas, mesmo que as sementes tenham caído entre esses espinhos, ainda há esperança, sempre há esperança. Com foco, muita determinação e perseverança, essas sementes podem superar as tentações, os desafios e florescer. Então, minha gente, não desista. Continue lutando e acreditando que suas sementes, nossas sementes, elas podem brotar e se transformar em belas flores. E agora nós vamos sair... Bom, Silvia, antes de você fazer uma outra pergunta, eu estava aqui prestando atenção no que vocês estavam comentando, e nós, né, nós somos exatamente assim, né? Porque esse é um processo de transformação que nós vamos tendo, né? E eu me vi em basicamente todas essas etapas, né? Porque quantas vezes eu deixei de... Eu dizia, não, isso não é meu momento, isso é bobagem nesse momento, eu preciso ir viver a vida, né? E deixava, as pessoas me chamavam para alguma atividade religiosa, né? E a gente deixava de ir. Depois que você atinge um certo grau, você ainda, né, deixa. Muitas vezes a gente percebe, olha, tem uma atividade hoje lá na casa espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico, mas nós temos uma festa para ir. Ah, mas já estava programada a festa, e a gente pega e deixa de ir nessa atividade. Nós nem pensamos assim, vamos ver se eu consigo equacionar o tempo para que eu possa ir na festa, ou ir primeiro na atividade e depois ir na festa. Nós deixamos. Nós estamos sempre colocando Jesus em último lugar e deixando, né, as coisas da vida em primeiro lugar. E eu me vi muito nessa situação. Então, só agora a gente começa a perceber a necessidade de estar junto com Jesus. Mas eu me vi nessas situações das sementes jogadas aí nos espinhos, à beira do caminho, né? Entre os gravetos. Foi um processo que eu acabei vivendo. Era isso que eu queria dizer. Então, Irandim, eu lembrei de um casal de amigos que faziam entrega conosco, e isso faz 16 anos, mais ou menos, e nós íamos fazer a entrega durante o dia, à tarde, né? Nós fazíamos uma marmitex e saíamos à rua. Um dia apareceu a minha amiga com o cabelinho todo enroladinho, com grampo, arrumadinho, quase maquiada, com o rostinho já ajeitadinho para uma maquiagem, tudo. Aí eu olhei para ela: onde você vai? Vou para um casamento depois que nós saímos daqui da entrega. E não foi uma vez só não, tá? Foram, pelo menos que eu lembro, umas 3 vezes. Ela ia já com o cabelo preso, arrumado, mas ela não deixava de ir à entrega, de fazer a entrega. As meninas já iam mais bem arrumadas também, porque era para chegar em casa, ela fazia questão de levar as meninas eram pequenas. Aí teve um dia que, eu vou ser sincera para vocês, eu falei por um dia assim, eu acho que eu não viria na entrega, eu iria me arrumar, né? Porque eu tenho um casamento, depois uma festa, ela não. Eles faziam questão de entregar
E depois chegava em casa, ela terminava de se maquiar, bonitinha, se arrumava e ia pra... Ó que maravilha. É lição, né? Pelo menos para mim é. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então nós vamos sair daqui dos espinhos e vamos... Aquelas sementes que caíram em terra boa. O que você tem a falar sobre isso, Ionara? Por favor. Pois não, Silvia. As sementes que caíram em terra boa são as palavras que foram ouvidas, entendidas e colocadas em prática no nosso dia a dia, em forma de amor, de caridade, de gentileza. É a palavra que se espalha, se multiplica e que evangeliza todos que tiverem interesse em viver a vida segundo as leis de Deus. Aproveitando, eu vou perguntar ao Irandi: por que as sementes que caíram em terra boa renderam para uns 100, para outros 60 e 30 para outros? Pois é, Ionara. Nessa parábola, né, Jesus demonstra claramente o nosso estado evolutivo, né? É exatamente o que cada um veio descrevendo até agora. Uns ainda não conseguem perceber a importância do Evangelho, que é o nosso manual de procedimento para chegarmos ao reino de Deus. E que esse Evangelho, sendo seguido, faz com que nossa vida, em todos os sentidos, seja mais fácil, mais tranquila de ser vivida. E todas as dificuldades que nós temos, gente, seguindo o Evangelho, elas são vencidas. Porque ali estão as orientações que vão fazer com que nós possamos caminhar mais confiante. E aí não teremos grandes sofrimentos, eles serão mínimos para nós. Mas alguns de nós, né, graças a Deus, já compreendemos um pouco e praticamos, mesmo timidamente. Outros já o fazem de forma mais firme, consciente, e outros compreenderam totalmente a necessidade de viver o Evangelho em todos os momentos de sua vida. Temos exemplos lindos e maravilhosos disso. Nós vamos citar, por exemplo, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, entre outros anônimos que vivem o Evangelho através da caridade ensinada por Jesus. Daqueles que não atingiram ainda o mínimo no patamar da vivência do Evangelho, temos vários exemplos de pessoas próximas. Mas posso citar também que sou aquele que percorri todos esses caminhos áridos. E hoje, timidamente, eu estou aqui caminhando, muito defeituosamente ainda, mas já no caminho. Eu acho que eu estou na faixa dos 30%, né? Esta é a escala, esse é o trabalho. Mas a cada dia nós vamos percebendo que viver com Jesus é o melhor negócio que nós fazemos nesta terra. Porque nós vamos sofrer menos, nós vamos ter menos desgostos, menos problemas. Porque imagina você ser maltratado e não ligar para isso. Olha só, você se sente tranquilo, bem. Francisco de Assis tem uma frase linda e maravilhosa, que ele dizem, né, os amigos dele perguntam, mas por que você é tão feliz assim, mesmo passando por essas dificuldades e tudo? Aí ele diz assim, ora, porque eu sou muito feliz, imagino o que eu vou ter pela frente, veja o meu futuro, que coisa maravilhosa, eu tenho muito a ganhar lá na frente. E é o que nós precisamos fazer, mas ele tinha muito a ganhar porque ele compreendia Jesus. Nós precisamos fazer isso. Então, aqueles que ainda não compreendem, eles vão, com o tempo, chegar neste ponto. E aí vão dar 30%. O Evangelho adentrou nele 30%. No outro já é 60%. E o outro já está vivendo na sua plenitude. Esse é o nosso trabalho. É o trabalho de todos nós. Aí, dentro do lar de cada um de vocês, é o trabalho de aceitação do irmão, porque aí é vivência do Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, nós somos mais felizes. Obrigada, Irandi, obrigada, pessoal. E para concluir o Evangelho, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que foi tudo muito bem explicado. Que Jesus, ele é o semeador, a semente é a palavra de Deus e o terreno somos nós.
Sejamos como Jesus, o maior semeador, que tenhamos coragem para sair e semear. E o que Irandir falou agora, no final, é exatamente isso. Nós não podemos nem julgar, porque já passamos por todos esses caminhos. Já fomos um pouquinho de cada um e estamos tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É isso que eu consegui entender. Muito bem, Fernanda, muito obrigado a todos. Então, neste momento, nós vamos pedir para o nosso querido irmão Barbosa para que ele faça a prece final e fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual que estiveram presentes conosco em nossos lares, agradecer aos nossos coordenadores de cursos espirituais por mais esta noite, por mais esta disposição que nos deram de fazermos com que a palavra do Mestre Jesus chegue à sua casa, à sua família. Esse é o nosso maior desejo. Pedimos também a toda a equipe de Bezerra de Menezes, os médicos, trabalhadores espirituais do Hospital de Maria, que fluidifiquem nossas águas, para que, ao tomá-la, nosso corpo se purifique de todo mal que possa advir de nossos comportamentos que atinjam nossos corpos. E que o Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então eu agradeço a todos vocês, participantes do Evangelho, e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, e convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e que você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.